Bom dia, hoje iremos apresentar sobre o tema de seminário José Lins do Rego e as suas duas principais obras, O Menino do Engenho e O Fogo Morto, e as integrantes do grupo são Amanda dos Santos, Ana Carolina e Jamile Silva. Primeiro vamos começar falando sobre a vida de José Lins do Rego. Ele nasceu dia 3 de junho de 1901, em Pilar, no estado da Paraíba, no Engenho Corredor. No mesmo ano, ele perdeu sua mãe, a qual pediu antes de morrer que a criança não fosse criada pelos seus avós. Assim, os avós ficaram responsáveis pela educação do menino, enquanto seu pai, João do Rego Cavalcante, morava em outra fazenda. Porém, tia Maria era quem cuidava do menino no Engenho Corredor. Quando ela morreu, ele foi estudar no Instituto Nacional do Carmo, na cidade de Itabaiana. Em seguida, estudou no Colégio Diocesano, em João Pessoa. Em 1920, ele começou a estudar Direito e escrever para jornais e revistas. 4 anos depois, ele se casou com Filomena Massa. No ano seguinte, tornou-se promotor em Manhuaçu, Minas Gerais. Mas logo deixou o cargo e se mudou para Maceió, onde trabalhou como fiscal de bancos. Em 1932, ele publicou o romance Menino de Engenho. 3 anos depois, ele mudou-se para o Rio de Janeiro e trabalhou como fiscal de impostos. Ele é conhecido por escrever sobre a decadência dos senhores de engenho, baseando-se em suas obras em memórias e lembranças. Seus romances levam todo um sistema econômico de origem patriarcal, com o trabalho semi-escravo, ao lado de outro aspecto importante da vida nordestina. O autor desejava que sua obra romantesca fosse dividida em Ciclo da Cana-de-Açúcar, Menino de Engenho, Doidinho, Beng, Fogo Morto e Usina, Ciclo do Cangaço, Misticismo e a Seca, Pedra Bonita e os Cangaceiros, obras independentes com ligações dos dois ciclos, Moleque Ricardo, Pureza, Riacho Doce, desligadas dos ciclos Água Mãe e o Erudice. O autor, faleceu no dia 2 de setembro de 1957, no Rio de Janeiro. A essa altura, ele já tinha conquistado um lugar na história da literatura brasileira, além de ganhar os seguintes prêmios: Fundação Graça Aranha, Felipe de Oliveira, Fábio Prado e Carme Dolores Barbosa. Agora falando sobre as características literárias. Suas obras apresentam traços autobiográficos. Além de crítica sociopolítica, o regionalismo também é uma característica de seus livros, que trazem uma linguagem objetiva e realista. Portanto, não apresenta qualquer forma de idealização. É possível perceber também o determinismo, principalmente associado ao espaço da narrativa. Além disso, há uma valorização dos costumes regionais e da linguagem coloquial. Deste modo, o narrador apresenta um olhar crítico sobre a realidade brasileira do final do século XIX até o início do século XX. Contexto histórico. Para compreender bem a história de José Lins do Rego, ele está entre os grandes escritores brasileiros, que em suas obras deixaram ao país um vasto painel histórico. Na década de 1930, durante as ações promovidas por Getúlio Vargas, muitos escritores nordestinos se destacaram no romance, dando a origem ao período conhecido como o Romance de 1930, ou o Romance Regionalista. Embora o termo regionalista surgirá uma perspectiva provinciana, esses livros abordaram temáticas e análises psicológicas. Muitos historiadores comparam as obras do escritor Lins do Rego com o ciclo Introdução à Formação da Sociedade Patriarcal no Brasil, de Gilberto Freire. Ambos escreveram a vida no engenho de açúcar do Nordeste. Freire fez isso começando com Casa Grande e Senzala, enquanto Lins fez isso em seu romance
Ciclo da cana-de-açúcar. E a história do Nordeste, que em especial da região de Pernambuco e Paraíba, é atravessada pela economia açucareira e pela família patriarcal que se formou a partir dessa economia, enquanto Gilberto construiu um sistema imperativo brasileiro, né? José Lins do Rego, ele construiu um painel imaginativo e narrativo. Temática da obra. Os romances de José Lins do Rego possuem um caráter memorialista e narram a decadência do sistema de produção de cana-de-açúcar no Nordeste. No final do século XIX ao início do século XX, suas obras expõem sistemas patriarcal, autoritário e violento, centrando a temática nos engenhos de cana-de-açúcar e, por extensão, na cultura nordestina. Nos livros do ciclo da cana-de-açúcar, o autor mostra o trabalho abusivo após a ebulição da escravatura, com trabalhadores ainda controlados pelos grandes fazendeiros. O engenho da cana-de-açúcar influencia o caráter e o destino dos personagens. Esse ciclo começa com o romance Menino de Engenho, de 1932, e termina com Fogo Morto, de 1943, que narra a decadência dessas fazendas. Portanto, essa questão social ela é evidenciada nas condições precárias de vida dos trabalhadores rurais e sobre o regime dos semi-escravistas, que basicamente tais narrativas traçam perfis de autorismo e subordinação que expõem privilégios e injustiças sociais que determinam a dinâmica da vida dos nordestinos e mostram também a transição de um país arcaico e conservador para um Brasil moderno e industrializado. Agora vamos citar algumas obras do José Lins do Rego e também depois vamos citar as suas duas obras principais, que é O Menino do Engenho e O Fogo Morto. Doidinho se refere ao apelido de Carlos. O protagonista narra suas experiências como aluno de um rigoroso internato, e cujo grande sonho é retornar ao velho engenho. No livro Bangué, José Lins foca a narrativa na contradição entre o antigo universo aristocrático, onde cresceu, e os novos rumos do Brasil. A obra Usina é um clássico da literatura brasileira que mostra a decadência no espaço rural do Nordeste e o surgimento de novas máquinas, as usinas no caso. Principais obras. O Menino de Engenho foi publicado em 1932. É o primeiro romance de uma série chamada Ciclo da Cana-de-Açúcar, que inclui outras obras. O livro é um retrato da vida nos engenhos de açúcar na região da Paraíba, onde o autor nasceu. O protagonista da história, Menino de Engenho, é Carlos. O livro se inicia com Carlos e ainda criança, com apenas 4 anos, e relata a vida de Carlos ao lado dos pais. Os 3 primeiros capítulos narram a transição da infância para a adolescência de Carlos, um menino que enfrenta uma grande tragédia. Seu pai mata a sua mãe em sua frente. Ele chega em casa e seu pai está matando sua mãe a facada. E esse é um momento que muda toda a vida dele. Ele vai para uma fazenda, a fazenda do seu avô, um lugar que a mãe dele diz que é um paraíso. Mas ele nunca foi lá porque o seu pai e seu avô eram brigados. Na fazenda, Carlos é recebido com muita alegria e sua tia Maria, irmã mais nova de sua mãe, o acolhe como um filho. Carlinhos, ele se apaixona por 2 primas, a Lili, que falece ainda criança, e Maria Clara, que morava em Recife e foi passar alguns dias de férias no engenho. Com o casamento da tia Maria, ele passou a ser cuidado pela tia Sinhazinha, só que ela é bem mais distante, ela é rígida, ela é séria. E aí, depois de tudo isso, acabou levando ele a um estado maior e ele começou a ter libertinagem, principalmente sexual. E aí ele acabou contraindo uma doença aos 12 anos de idade e com isso a família decidiu enviá-lo a um colégio interno e aí o livro se encerra. E aqui temos um trecho da obra.
Era um menino triste. Gostava de saltar com os meus primos e fazer tudo o que eles faziam. Metia-me com os moleques para toda parte, mas no fundo era um menino triste. Às vezes dava para pensar comigo mesmo, e solitário andava debaixo das árvores na horta, ouvindo sozinho as cantorias dos pássaros. A obra O Fogo Morto é dividida em 3 partes que se ligam e se completam: o mestre José Amaro, o engenho do seu Lula e o capitão Vitorino. O mestre José Amaro, um celeiro do sertão, que vivia no engenho Santa Fé com sua mulher Sinhá e sua filha, enfrentava uma vida de desilusão e frustração, decorrente por não ter um filho homem para aprender sua profissão. Ele vivia amargamente com a família, especialmente com a filha que enlouquecia por não conseguir se casar. Visitado por figuras como Capitão Vitorino, Negro Passarinho e o Cego Torcato, sua vida piora ao ser intimidado pelo Coronel Lula a deixar suas terras. Revoltado e isolado, José Amaro começa a ser chamado de lobisomem e vê no cangaceiro Antônio Silvino uma esperança, decidindo ajudá-lo. E aqui temos um trecho da primeira parte do livro Fogo Morto. E caminhou para a estrada. A tarde começava a esfriar. O vento açoitava as cajaceiras. O mestre José Amaro não tinha tomado pé ainda. Tudo fora tão rápido que não puderam medir as circunstâncias. Aos poucos, porém, examinou a situação. Foram botados para fora de Santa Fé. Viu então que era uma injustiça terrível aquela que lhe faziam. A segunda parte do livro foca na decadência do engenho Santa Fé, originalmente pertencente ao capitão Tomás Cabral de Melo. A propriedade passa a ser de seu genro Lula, após o casamento de Amélia e a morte de Tomás. Lula, um homem autoritário, é o responsável pela decadência do engenho, que eventualmente deixa de produzir e se torna um fogo morto. José Amaro, um serralheiro, ele vive uma submissão. E teve um momento que ele se revoltou e ele acabou sendo expulso de sua própria casa pelo dono das terras, Lula. E aqui temos a seguinte frase: Por isso, o Santa Fé ficará um engenho de maldição. E quando olhavam para os cavalos magros do cabriolé, para os arreios velhos, viam as decadências, as marcas do castigo de Deus sobre criaturas e coisas condenadas. Já na terceira parte da obra, o capitão Vitorino ele busca interceder junto ao seu Lula em benefício ao seu comadre, José Amaro, no caso. Além disso, a esposa do celeiro o abandona e sua filha é internada em um hospício. Por fim, ao mestre, só lhe resta o capitão Antônio, um cangaceiro que invade a Santa Fé. Assim, um enredo é construído em torno de um opressor, o seu Lula, um oprimido, o mestre José Amaro e um possível herói popular, o cangaceiro. Com tudo isso, José Amaro ele é injustiçado e acaba sendo preso por apoiar o capitão Antônio, e com tudo isso ele não consegue fugir e ele não vê outra solução a não ser a morte, e ele acaba se matando, e aí o livro se encerra. Uma curiosidade era que José Lins ele era apaixonado por futebol e ele era fanático pelo Flamengo. Aqui temos um texto que mostra um pouco da paixão pessoal que o escritor paraibano José Lins do Rego tinha pelo futebol. Flamengo! José Lins do Rego, como se sabe, foi um flamenguista fanático. Tem uma fotografia dele famosa, beijando a bandeira do Flamengo. Ele está com os prantos. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado nunca foi. É o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou, Flamengo
Agora falando um pouco sobre o Museu José Lins do Rego reúne mais de 5.000 volumes catalogados e informatizados do acervo bibliográfico do escritor. São livros, documentos, carta, manuscrito de obras que terminaram em livros e histórias, guardadas na biblioteca particular do escritor e que estão reunidas no museu, para conhecimento do público. Aqui temos imagens do filme que aborda a infância do personagem Carlinhos. Conseguimos achar o trailer desse filme, porém a qualidade estava muito ruim, não dava para ver, então decidimos colocar só as imagens. Chegamos ao fim da apresentação, agradecemos a sua atenção, espero que tenham entendido, principalmente as obras O Menino do Engenho e O Fogo Morto. O grupo todo pede desculpa por não estar conseguindo apresentar o seminário esse bimestre, mas por questões pessoais, duas integrantes do grupo, uma não está bem de saúde, a outra não está bem psicologicamente, então pedimos desculpa, mas no próximo bimestre estaremos aí firme e forte. É isso, galera. Muito obrigada!